Gênesis 29, do 15 ao 35, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Depois disse Labão a Jacó: Acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Santo e Bendito, te adoramos na tua presença, teu povo, também nesse momento especialmente em que vamos ouvir a palavra do Senhor. Pedimos a iluminação, pedimos a tua graça. Abençoa, ó Deus, que seja o Senhor mesmo a falar através do teu instrumento, e também o Senhor mesmo, ó Deus, a operar no coração dos ouvintes. Que o Senhor cumpra, ó Deus, todo o teu propósito por meio deste texto, deste momento em que vamos ouvir a exposição. Que toda a glória seja ao Senhor, que venha o teu reino, ó Deus, aqui entre nós. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.
Meus irmãos, nós então, como temos acompanhado neste texto, a partir do começo do capítulo, no sermão anterior, e até mesmo no capítulo 28, onde há aquele evento em que Jacó tem aquela visão da escada, nós estamos numa seção, num trecho das Escrituras que aponta para promessa e cumprimento. Esse é um tema desta seção, a promessa do pacto dada a Abraão, Isaque, agora dada a Jacó, ela começa a ser cumprida neste capítulo, ao ser conduzido Jacó para a terra de Harã, e então também o Senhor lhe concede esposas, por meio das quais Israel como nação étnica será formada. Então aquela promessa dada naquela visão da escada de Jacó, aquela promessa começa a ser cumprida, ainda não a da terra prometida, mas lembre que quando o Senhor falou a Jacó, ele disse: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós sabemos que o descendente é Cristo, o Salvador, que já veio e cumpriu o seu ministério em nosso lugar, e reina e vive, é o Salvador. E também, claro, essa descendência ela é cumprida através da igreja, dos eleitos, dos salvos, dos redimidos. Então, Deus cumpre essa promessa dada aos patriarcas em formar para si um povo. E neste processo, o Senhor cumpre também, de modo direto ali, formando Israel como nação. E o meio comum para isso, claro, era o casamento, filhos que Deus dava, e Deus então concede esposa para Jacó. No sermão anterior, nós observamos os eventos da chegada de Jacó a Harã. E também nós observamos o seu encontro com Raquel. Também já vimos o primeiro contato de Jacó com Labão. E, de fato, Labão recebeu muito bem a Jacó, uma atitude muito positiva de Labão, recebendo ali o seu sobrinho. E nesta manhã irei caminhar até o fim desse capítulo e caminharei neste trecho do texto a partir do seguinte tema: a bênção pactual concede trabalho e família. A bênção pactual concede trabalho e família. Isto, irmãos, esse tema que está em nosso texto é um tema, na verdade, que está em várias partes das Escrituras. Por exemplo, o Salmo 128, onde o Senhor diz: quem é o homem bem-aventurado? No Salmo 128. O homem bem-aventurado que teme ao Senhor. E na descrição inspirada que o Senhor nos dá no Salmo 128, é dito deste homem: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. E também é dito sobre a família. O salmista, o Senhor diz através do salmista: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. E o salmista diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como é que Deus vai cumprir essa bênção? De que modo essa bênção chega então aos seus servos, ao seu povo? Então Deus concede essa bênção da vocação, do trabalho, da família. O Senhor usa estes meios comuns e ordinários para cumprir os seus planos, inclusive planos salvíficos, preparando a vinda do Messias e também, por meio do pacto, alcançando os filhos da aliança. Então, nós temos isso em nosso primeiro ponto. Em primeiro lugar, nós veremos dos versos 15 a 20 que Jacó serve Labão por 7 anos. Isso está aí no nosso texto. A partir do versículo 15, após ficar um mês servindo de graça, no verso 15, Labão diz a Jacó: acaso por seres meu parente
irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Lembre, o Senhor prometeu abençoar a Jacó. Jacó fez até um voto ao Senhor sobre se o Senhor fosse com ele, o abençoasse, iria ser Deus, o Deus dele, e certamente devolveria o dízimo. Há toda aquela bênção de Abraão transmitida a Jacó, e aí vem a pergunta: como é que o Senhor prometeu abençoar a Jacó? E como isso se cumpriu? Isso está começando a se cumprir aqui. E como é que isso se cumpriu? O Senhor concedeu a Jacó um empregador, um trabalho, uma vocação. Então, Labão faz uma proposta de trabalho para Jacó. O seu futuro sogro aí lhe faz uma proposta de trabalho. Labão vê em Jacó um trabalhador eficiente e sabe do seu interesse por Raquel. Após um mês, tendo um bom trabalho voluntário da parte de Jacó, obtendo lucro de um bom trabalho voluntário, então agora chegou a hora de propor um contrato de trabalho para Jacó. E nós vimos um excelente início de relacionamento. Agora teremos então uma relação de empregador e trabalhador da parte de Jacó. E então veremos mais na frente que Labão irá tratar Jacó de um modo muito frio e coisas assim. O próprio Jacó irá se queixar mais na frente do modo como essa relação aconteceu e se deu mais na frente. Mas o fato, irmãos, é que esse acolhimento da parte de Labão e esse trabalho, essa vocação, isso de fato é Deus cumprindo o seu plano, o seu propósito, abençoando o patriarca Jacó. Então nós vemos que para que a missão de Jacó fosse cumprida naquela terra seria necessário trabalho. Ele foi enviado, sabemos, com o propósito do matrimônio, de encontrar uma esposa que não fosse das filhas de Canaã, mas da parentela. E para que isso pudesse cumprir, era necessário que o homem tivesse uma manutenção, tivesse uma subsistência, tivesse um trabalho. Então, qual é o primeiro passo no cumprimento da missão de Jacó? Trabalho. E, pela graça de Deus, Jacó consegue uma proposta de trabalho. Então, nós vemos aqui isso acontecendo, esse acordo de trabalho. Depois vamos ver que Labão muda o salário não sei quantas vezes, o salário de Jacó. Há toda essa trama que veremos na relação. Mas o fato, irmãos, é que sim, Jacó consegue um trabalho. E isso é interessante nessa ordem, algo instrutivo para nós. E o Senhor primeiro lhe concede a vocação e a subsistência, o trabalho, e depois irá lhe conceder a família. E isso, claro, é uma boa ordem, um bom princípio para o jovem cristão. O Senhor já te abençoou em Cristo, com algo que é o principal, que é a salvação em Cristo. E como é que, de modo geral, o modo comum de Deus abençoar o seu povo? Como vimos no Salmo também. Deus abençoa com vocação, com trabalho, e o modo comum, o ambiente comum em que nós viveremos, os cristãos, a grande maioria dos servos de Deus, é a família. A grande maioria terá a vocação do casamento, da família, e esses são dons de Deus necessários, então. Claro que o maior dom é a salvação, é Cristo, mas também Deus abençoa o seu povo, a bênção de Abraão se cumpre em nós, temos a presença de Deus conosco e contamos com o seu cuidado, com a sua provisão e proteção, como o Senhor prometeu fazer com Jacó. Então toda aquela promessa começa a ser cumprida, a princípio, com a bênção do trabalho, da vocação, e mais na frente, aqui já no nosso texto, veremos o casamento, por meio do qual o Senhor vai cumprir o que ele disse: a tua descendência será como o pó da terra. Então, no nosso texto, Labão, ele questiona qual será o teu salário, né? Quanto é? Qual é o teu preço? Né? Faz uma proposta. E nós temos a contraproposta, ou a proposta de Jacó. Uma proposta, né? Já que Labão não fez nenhuma, mas perguntou.
Então, qual é a proposta de Jacó? E aí, pelo contexto e pelo próprio texto, Labão possuía 2 filhas. No verso 16 já diz, e descreve no 17. No verso 16 diz: ora, Labão tinha 2 filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Então, a proposta de Jacó é: eu vou trabalhar pelo dote de Raquel. Era a missão dele. Seus pais o haviam enviado com essa missão de casar. Na visão de Betel, o próprio Deus o comissiona a isso, quando lhe promete fazer dele uma grande nação, ter uma descendência numerosa. Então, o homem está indo em direção ao cumprimento da sua vocação, daquilo que Deus o ordenou. E ele então precisa de uma esposa, saiu fugido, pobre, não tem recursos, e ele diz: trabalharei pelo dote de Raquel. E Labão achou uma ótima proposta, achou muito bom. Ele diz isso no verso 19: melhor é que eu te dê em vez de dá-la a outro homem, fica pois comigo. Então Jacó propõe trabalhar pela filha de Labão, a mais nova, a qual ele amava, e Labão achou muito bom, né? Tudo isso aí. A questão, irmãos, antes de seguirmos para o próximo ponto, a questão é que, como já vimos aí, Labão tinha 2 filhas. O texto é muito claro que Jacó amava a mais nova, mas não parece ser o plano de Labão casar a mais nova antes da mais velha, e é o que veremos no próximo ponto, que é o que está do verso 21 ao verso 30. Labão engana Jacó com a entrega de Lia, né, no lugar de Raquel, pela qual Jacó trabalhou. Então, do verso 21 até o versículo de número 30, nós temos esse relato do casamento de Jacó, a cerimônia em que ele é enganado, ele é traído por Labão. Labão entrega a filha mais velha em lugar da mais moça, que era a amada de Jacó. O primeiro passo então, no cumprimento da promessa, da bênção, vimos, Deus lhe deu trabalho, e o segundo passo foi esposa, casamento. Mas isso não foi, irmãos, do modo que Jacó esperava. Porque nós sabemos que tudo está debaixo do decreto de Deus. Há um Deus soberano, um Deus criador que é soberano. E toda a história é cumprimento desse decreto, desse plano eterno de Deus. E isso se manifesta na história por meio da providência. Então, dentro do decreto de Deus, de sua providência, sim, foi vontade de Labão, mas acima da vontade de Labão foi a vontade de Deus que Jacó casasse também com Lia. Claro que isso foi uma traição. Da perspectiva da responsabilidade humana, houve um contrato, houve um acordo entre Labão e Jacó. Jacó amava a Raquel, ele trabalhou os 7 anos e então foi traído. Claro, Deus é soberano, o casamento aconteceu, foi consumado. Nós não entendemos perfeitamente o porquê Deus permite coisas desse tipo, traições, sermos enganados, mas nós sabemos que o Senhor está no controle. E que, conforme a nossa confissão de fé explica sobre a providência de Deus, que o Senhor faz tudo para o louvor da sua glória, de sua sabedoria, e a sua providência, ela manifesta sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia. Nós não entendemos perfeitamente como essas coisas são assim, mas o Senhor está cumprindo sempre a sua vontade, que é santa, que é justa, que é perfeita e que irá, sim, glorificar o seu nome. Como nós vimos, o texto descreveu as 2 irmãs na sessão anterior. Há uma beleza destacada da parte de Raquel, também foi aquela que primeiro Jacó conheceu e há então uma afeição por Raquel. E como vimos também, Jacó se dispôs a servir 7 anos
porque não tinha recursos disponíveis, saiu fugitivo, exilado, sem dinheiro, não tinha recursos. Então a proposta dele foi pagar esse dote por meio do seu trabalho. E ele então fez uma proposta, como vimos também no contrato ali, de 7 anos, de 7 anos de trabalho. E quanto era mais ou menos que ganhava um pastor trabalhando durante 7 anos, né? Pelo contexto e pelo que vemos nas Escrituras e pelo amor de Jacó a Raquel, esse valor certamente era algo acima do valor fixado na lei. Na lei, que, claro, foi dada posteriormente por meio de Moisés, há um texto que aponta mais ou menos o que seria um valor de um dote, um preço da noiva, digamos assim. É um texto que trata de um caso negativo, de uma relação antes do casamento, mas que fala de um valor em Deuteronômio 22, 28 a 29. Lá na lei, em Deuteronômio, a palavra de Deus diz: se o homem achar moça virgem que não está desposada, e a pegar e se deitar com ela, e forem apanhados, aí veja, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, e não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Então, dentro desse cálculo, desse valor que então foi estipulado ali no caso de um dote, os 7 anos do trabalho de um pastor seria algo um pouco a mais do que esse valor fixado na lei. O fato é que Jacó ele amava Raquel e se dispôs a trabalhar. Ele também tinha uma missão dada pelos seus pais e por Deus. Ele precisava então encontrar uma esposa e se submeteu a isso, precisava ter a sua missão cumprida. Nós também vemos, isso está aí no verso 20, que isso não foi penoso para Jacó, porque ele amava muito Raquel. No verso 20 diz que estes 7 anos lhe pareceram poucos, pelo muito que a amava. E o narrador, Moisés, o narrador bíblico, ele resume, temos lá o contrato sendo feito, e rapidamente os 7 anos passam, e já no verso 21, nós já temos Jacó requerendo a sua esposa, a sua mulher, requerendo o casamento. Então nós temos toda essa estrutura aí. E como também observamos no texto, Labão tem interesse, ele lucra com esse serviço de Jacó, ele lucra com isso, mas ele não cumpre e há um interesse então de casar a mais velha antes do que a mais nova. A dívida é cobrada, há um cerimonial aí, do versículo 21 em diante, há um cerimonial, um casamento, dentro da cultura daquela época, que eram vários dias de celebração, com comida, com bebida, havia cortejos, havia ali uma leitura de um contrato de casamento, e no final desses dias, o noivo envolvia a noiva com seu manto e a levava para a sua recâmara, onde o casamento então era consumado, mas claro, a festa continuava, né, a semana toda. E Labão se aproveitou dessa circunstância para enganar o enganador. Labão se aproveita desse ambiente alegre, festivo, comida, bebida, toda essa situação, e então Labão engana o enganador. Jacó, ele troca as filhas e lhe concede a primogênita. É o que está aí, vemos aí, no 22 ele reúne os homens, e no verso 23 o texto diz: à noite conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram, e lhe deu também como presente aí do casamento servas. Era comum dar servas, roupas e outras coisas, e então foi dada uma serva para Lia, de nome Zilpa. E Jacó então, apenas ao amanhecer, percebeu isso, viu o que aconteceu, e imagine, irmãos, uma grave traição, um grave engano. Após aquela boa recepção de Labão, agora nós temos essa decepção
que Jacó sofre. Certamente não foi fácil para Jacó absorver essas coisas. E certamente, irmãos, toda a estrutura aqui do texto, toda a ideia de engano, a terminologia no hebraico, a ideia do engano, a ideia do tema da primogênita, e lembre que ele lutou pelo direito de primogenitura, enganou o seu pai. Então, Jacó, diante dessa circunstância da providência de Deus, nós vamos ver aí, o texto é muito claro, ele aceita a providência de Deus, se submete, mas não é algo fácil. Ele trabalhou 7 anos numa expectativa e foi enganado, e ele protesta contra o que está acontecendo, ele protesta contra a traição da parte de Labão. Ao amanhecer, no verso 25, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel, porque, pois, me enganaste. O enganador enganado, né? Deus disciplinando o seu filho, Deus tratando com o seu servo. Ele protesta, mas o que é que Jacó pode fazer, irmãos, diante disso? O que é que Jacó pode fazer? Ele reclama com o seu sogro, e a resposta de Labão, né, a saída de Labão foi: não casamos aqui nessa terra, tem uma cultura, e nós não casamos a mais nova antes da primogênita, e fique tranquilo, mais uma semana e também te daremos a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho que você vai me servir. E Jacó, irmãos, é claro, foi lesado, foi traído, foi enganado, mas é um servo do Deus soberano, que tudo governa, que tudo controla. Jacó concorda com isso. No verso 28, o texto diz que se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha, e também presentes e uma serva chamada Bila. E no verso 30, então, diz que coabitaram, mas o texto é muito claro. A nota aí do autor bíblico comentando, no verso 30, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Onde está, meus irmãos, Deus em tudo isso, nessas circunstâncias, tragédias que acontecem, decepções, traições, situações em que o povo de Deus, os seus eleitos, passam por situações tão deploráveis? Nós sabemos, Deus está no controle de todas essas coisas, o Senhor é soberano, e em meio a tudo isso, o plano de Deus está sendo cumprido, o decreto de Deus está se cumprindo. Então, onde Deus está nesse momento, na vida do seu servo? Deus está cumprindo a sua promessa ao patriarca. A promessa de numerosa descendência. Agora o homem está casado, e nós sabemos que destas mulheres, como veremos na sessão seguinte, virão então aqueles que formarão as 12 tribos de Israel. A nação de Israel irá surgir a partir das 2 mulheres, e também veremos que na disputa delas, elas darão suas servas como concubinas a Jacó, e então todos os filhos de Israel, os patriarcas, os 12, irão surgir a partir dessa circunstância que vemos aqui no nosso relato, nesse relato bíblico. Irmãos, na sequência e na parte final desse capítulo, do verso 31 ao 35, nós temos aí descrita a situação inicial desse casamento, né? Um casamento poligâmico. Sabemos que não segue o padrão original de Gênesis da criação, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, os dois são uma só carne. Não entendemos essa circunstância, sabemos que não é o ideal esse casamento poligâmico, é tanto que no Novo Testamento o padrão dos fiéis, aquele que aspira ao episcopado, os presbíteros da igreja, eles devem ser marido de uma só mulher, e Cristo também fala sobre essa questão do casamento, retornando ao padrão original de Gênesis, um homem e uma mulher. Mas Deus, nos seus planos, cumpriu, isso foi de um modo tolerado. Não há uma repreensão do Senhor contra
estes casamentos do Antigo Testamento, pelo contrário, há um cumprimento de um plano. Havia então uma expectativa que o Messias viria a partir destes filhos, e é o que acontece aqui a partir dessa sessão em que temos os primeiros 4 filhos de Lia. Nós vemos que nasce Judá, que é aquele pelo qual o Messias virá, que vem Jesus, o nosso Salvador, vem da tribo de Judá. Mas do verso 31 a 35, nós vemos que Raquel é estéril, ao passo que Lia tem 4 filhos. O Senhor está governando esses eventos ativamente. Não é a astúcia de Jacó, ou a capacidade de Jacó que está conduzindo estas coisas, a sua vida em sua peregrinação. Não é como Jacó quer, não é como Lia quer, não é como Raquel quer ou Labão. É o decreto, a vontade de Deus. Jacó desejou Raquel, mas era o desígnio de Deus que também fosse casado com Lia. E aqui no nosso texto, Deus abençoa Lia, a preterida. E ela se torna mãe das mais proeminentes tribos de Israel. E há uma ênfase de que o Senhor contempla aquela que é desprezada. O nosso texto diz, no verso 31, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E isso é uma ação soberana do Senhor, cumprindo o seu propósito. E há toda uma disputa iniciada aqui nessa sessão entre as 2 irmãs, as 2 esposas, e todo esse sentimento dessa disputa, dentro dessa situação, desse casamento poligâmico, tudo isso é manifesto no nome que Lia dá aos filhos. Então nós vemos aí, por exemplo, do verso 31 ao verso 32, nós vemos aí que ela concebe, no verso 32, e dá à luz a um filho que chama Rúben. E veja aqui o nome, por que é esse nome? E há a expressão. Ela diz, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Veja a disputa para ter a afeição de Jacó, sabendo que Jacó, o texto já disse, amava mais a Raquel. Então ela dá o nome de Rúben, porque ela diz, o Senhor vê a minha aflição, o Senhor ouviu, o Senhor olhou para a minha aflição. E isso não para aí. No verso 33, mais uma vez, concebeu, deu à luz um filho, e ela diz, soube o Senhor que eu era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Também significado do nome, o Senhor ouve. Então o Senhor ouviu e viu que ela era odiada, ela era preterida. Em terceiro lugar, no verso 34, Levi, esperança de apego. Ela ainda tem esperança de que seu marido agora sim vai amá-la. Então, no verso 34, outra vez concebeu Lia, deu à luz um filho, e disse, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe deu à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Então temos toda essa luta da matriarca pelo o afeto do seu marido, de algum modo contra a sua própria irmã, que se tornou então sua rival nesse contexto. E finalmente, no verso 35, nós temos o nascimento de Judá, de novo concebeu, deu à luz um filho, então disse, esta vez louvarei o Senhor, por isso lhe chamou Judá. Parece que agora Lia, ela descansa no Senhor, talvez esperasse que agora o seu marido ia amar no terceiro filho, mas finalmente ela entende, tudo está nas mãos de Deus, e simplesmente ela batiza Judá, louvor ao Senhor, ou seja, que o Senhor seja adorado. Ela adora a Deus diante dessa circunstância de mais um filho que o Senhor lhe dá. Então, essa série de nomes revelam todo esse sentimento dessa esposa, né, que não era amada e que estava em luta ali pelo afeto do seu marido, mas finalmente Deus lhe dá Judá, do qual virá Cristo, o Messias, o Salvador, mais na frente na história. Irmãos, diante disso ainda vamos aplicar o texto a nós, à igreja, aos irmãos. Mais uma vez, nós precisamos enfatizar que Deus está cumprindo suas promessas, seus decretos. E em meio às tragédias, enganos, traições humanas, isso é evidente em todas as Escrituras, em todo o relato bíblico.
Agora Jacó conhece Labão de fato, começa a conhecer de fato quem é Labão, a sua natureza, e volto a citar a nossa confissão de fé, em meio às tragédias, circunstâncias que não compreendemos, situações que cada um dos irmãos passam, todos nós devemos lembrar disso. Deus é o Criador, tudo é para a sua glória, a sua providência é santa, é justa, mesmo que nós não temos resposta para tudo, não sabemos o porquê de passar por situações tão trágicas, mas em meio a isso, a vontade de Deus está sendo estabelecida, cumprida. E a vontade de Deus aqui no caso de Jacó, através dele, cumprindo a promessa, é que a sua descendência fosse como o pó da terra. Isso vai se cumprir através dos 12 patriarcas, filhos de Jacó. Depois, esses patriarcas descerão ao Egito e lá se tornarão uma nação. E de modo muito maior isso se cumpre em Cristo, que é o descendente prometido. Então é por meio dessas circunstâncias comuns e ordinárias, a vocação do trabalho, família, filhos, que Deus então formou o seu povo, a igreja do Antigo Testamento, enviou o seu Filho, e nós aqui estamos, pela graça do Senhor, família de Deus também, salvos pela graça, unidos a Cristo, a sua igreja da nova aliança, família do Senhor, e nós também somos o cumprimento da promessa dada a Jacó. Nós somos descendência espiritual. Nós somos eleitos de todas as épocas, a igreja, no caso, de todas as nações, e através da pregação, o Senhor está reunindo filhos à igreja. Quando o Senhor nos envia a fazer discípulos de todas as nações, essa promessa dada aos patriarcas também está sendo cumprida. Nesse momento aqui, é claro que era necessário que o Senhor formasse a Israel como nação, e é isso que está sendo exposto diante de nós. E como é que Deus cumpriu no caso de Abraão, Isaque e Jacó? Como é que Deus cumpriu? Em primeiro lugar, claro, reunindo pecadores pela boa nova, pela promessa, pelo pacto, mas depois concedendo a vida comum, ordinária, trabalho, família. Então saiba disso, Deus que é soberano, que te escolheu antes da fundação do mundo, que decidiu te abençoar, Ele faz isso como? Enviando seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, enviando o seu Espírito e a sua palavra para te unir à igreja, e estando unido à igreja, sim, você tem a bênção de Abraão sobre a sua vida, a presença de Deus, a proteção. E como é que Deus te abençoa? Claro, também por meio de coisas ao mundo, né? Comuns, ordinárias, a vocação, o trabalho, a família. E por esses meios o Senhor está cumprindo o seu plano, o seu decreto, Ele está presente. E a glória de Deus, a vontade de Deus será cumprida então na sua vida, na sua família. Nós não devemos ignorar essas coisas, mesmo que não há família perfeita, não há história perfeita, em meio então, como vemos no caso de Jacó, em meio às fragilidades nossas, fragilidades humanas, o Senhor está cumprindo o seu propósito. A questão, irmãos, para Jacó e para cada um de nós, para os irmãos, a questão que devemos considerar, e vemos aqui em Jacó, é como nós nos submetemos a essa realidade. Como é que você, sabendo que Deus é soberano e está cumprindo os seus planos na sua vida, em todas as circunstâncias, boas e ruins, como é que você reage? Como filho de Deus, com revolta, com rebelião? Não, Jacó se submeteu. Você deve submeter-se a Deus, ainda que não tenha resposta para tudo, crises na família, situações, como é o caso entre Jacó e Labão. Nós sabemos que por trás de eventos ruins, há a vontade de Deus soberana, boa e justa, e isto é um alerta para todos, para o seu povo, para a sua igreja. Agora, é claro que há um alerta maior, especificamente, no que diz respeito ao nosso relacionamento com os incrédulos, que é o caso de Labão, que revela ser um incrédulo.
Então, nós vemos aqui, e isso fica como alerta para a igreja, para nós, para cada um dos irmãos. A palavra de Deus traz esse alerta: nós não devemos perder de vista o que é a natureza humana. Grande parte da decepção acontece quando geramos expectativas falsas ou elevadas. Jacó foi traído. Jacó foi ingênuo. Cristo, o Senhor, como Deus, homem, ele sabia o que era a natureza humana. No Evangelho de João é dito, o evangelista diz que Jesus não se confiava neles, nos mestres ali, nos fariseus, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele sabia o que havia no homem. Ou seja, mesmo Labão sendo um parente, trata Jacó pior do que um trabalhador, trai Jacó, deveria tratar como um filho, como alguém da sua carne, como ele disse no princípio. Então, irmãos, isso deve servir como alerta para nós. Saber que no nosso relacionamento, especialmente com os ímpios, nós devemos ter todo o cuidado, cautela e saber que a nossa confiança última só em Deus, só no Senhor. Mas na frente, Jacó irá se queixar com Labão sobre o salário. Em Gênesis 31, 38 a 42, ele irá trazer toda uma queixa. E isso nos lembra que quem nos sustenta é o Senhor. Por exemplo, Salmo 124, o salmista diz, verso 1 a 8, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora Israel o diga. Se não fora o Senhor, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos. Então é o Senhor que guarda o seu povo, é o Senhor que te guarda, que guardou Jacó. Também no Salmo 146, o salmista diz, louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. E aí o salmista diz, não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Então toda essa decepção, ela acontece quando colocamos nossa confiança no homem. Agora, Jacó está colhendo as consequências do seu pecado. A grande evidência bíblica, irmãos, que sim, Deus está tratando. Os nossos pecados já foram punidos em Cristo. Nós não seremos eternamente punidos por conta deles. Mas Deus é um Deus santo, é um Deus que disciplina o seu povo. Ainda assim, todas essas coisas cooperam para o bem de Jacó, cooperam para o bem dos eleitos, todas essas circunstâncias. E em meio a essas circunstâncias, o Senhor está transformando o coração do seu povo. Então, saiba disso, a mesma mão que te disciplina, a mesma mão que te bate por meio da providência, a mão de Deus, é a mão também que te sustenta, que te conforta, que te guarda. E Deus está, por meio dessas tratativas com o seu povo, com os seus eleitos, santificando os corações, disciplinando, e o crente ele estará consciente disso. Como Jacó, que submeteu a Deus, e essa é uma nota muito interessante diante do que vimos acontecer em toda a sua história desde o princípio. Finalmente, vemos reações piedosas da parte de Jacó, e é algo que também para nós é importante considerarmos e meditarmos nisso. É evidência da graça no coração e é algo de grande importância. Irmãos, que o Senhor nos ajude então, que possamos abraçar o que a Bíblia nos aponta como a bênção pactual de Deus, geralmente, de modo geral, por meio do trabalho, por meio da família, por meio de todas as circunstâncias, o Senhor irá cumprir o seu propósito na vida dos seus eleitos, que possamos nos submeter a isso. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Irmãos, nesse momento vamos ficar em pé para a oração. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te adoramos por estar no teu dia, na tua casa, dedicando esse tempo à adoração pública,
E também, ó Deus, a meditar na Tua lei, na Tua palavra. Ó Deus, fala aos nossos corações. Também pedimos que Teu Espírito aplique a cada um de nós estas verdades, que seja o Senhor mesmo a nos instruir em nossas meditações e considerações, ó Deus, daquilo que ouvimos, daquilo que o Senhor trouxe a nós nesta manhã. Abençoa o Teu povo, ó Pai, e abençoa as vocações do Teu povo, o trabalho, nos dá gratidão pelas vocações dadas, pelo trabalho, as rendas. Também pedimos, ó Deus, abençoa a família do Teu povo, abençoa-nos, ó Deus, essa vocação do lar, de ter esposa, filhos. Abençoa o Teu povo, ó Pai, que o Senhor cumpra todos os Teus planos por meio da igreja e das famílias da igreja e nos submeter ao Teu plano, ao Teu propósito, ao Teu meio de nos abençoar, que é do Teu jeito, é do jeito do Senhor, não é como nós queremos, é como o Senhor quer. Ó Deus, dá-nos corações submissos a tudo isso e que de bom grado, contentes, abraçam aquilo que o Senhor nos dá e que é bênção para nós. Derrama alegria, ó Deus, sobre o Teu povo. E principalmente, ó Deus, nos dá através dessas bênçãos, nos lembrar da bênção maior que é o descendente já nos dado, o Filho que nos foi dado, Cristo. Ó Deus, a maior bênção que o Senhor já nos deu, nos unindo ao Senhor Jesus e nos unindo à igreja. Dá-nos um dia de paz, nos abençoa, fortalece a Tua causa nesta terra. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.